pensar aqui um pouquinho com vocês sobre esse tema, né, sociedade inclusiva. Vou trazer um olhar reflexivo sobre a visão antroposófica do organismo social. É um olhar reflexivo porque é muito mais pensar sobre do que trazer respostas. Né? E por que essa visão antroposófica? Porque há 10 anos atrás, quando eu tive contato com a antroposofia, essa visão vem trazendo respostas para mim e mais inquietações. Então eu penso que é uma ideia interessante para a gente compartilhar, né? Então assim, de onde vem essa ideia de organismo social? Vem da antroposofia, como foi dito no próprio tema, quando Rudolf Steiner começa a pensar sobre que sociedade nós queremos. Então quando ele pensa, que sociedade é essa que eu quero? Ele olha para esse organismo vivo, composto por seres humanos, e entende esse organismo como um organismo social e que é composto pelas relações interpessoais que são estabelecidas entre os seres humanos, e que o funcionamento dessas relações interpessoais acontece por meio da atuação humana em 3 esferas, que ele denomina, né, como interdependentes, e que para o funcionamento de qualquer organismo social, elas precisam ter um equilíbrio. Então, a denominação que ele dá para as esferas é a esfera espiritual ou cultural, né? A esfera ligada à vida do direito e a esfera ligada à vida econômica. Então, essas 3 são esferas que a gente, quando está em atuação social, a gente exercita, né? Então, para Steiner, qualquer organismo social é composto por essas esferas e faz com que o sujeito social exerça essa atuação nessas esferas. E para que elas aconteçam de forma mais equilibrada, ele traz o exercício de 3 princípios básicos ligados a cada uma delas. Esses princípios são princípios ligados aos princípios da Revolução Francesa e que são aplicados, né, na atuação humana. Então ele diz assim, na nossa esfera espiritual, a gente deve exercitar, né, o princípio da liberdade. Na esfera do direito, a gente deve exercitar o princípio da igualdade. Na esfera da vida econômica, a gente deve exercitar a fraternidade. Então, para Steiner, a liberdade está, na esfera espiritual e cultural. E ela diz do liberalismo com base numa vida espiritual por meio de uma educação para a liberdade, no exercício dessa individualidade humana, como pensamento, juízo moral, criatividade. A igualdade, ela estaria no princípio do direito. Por quê? Porque ele acredita que o nosso exercício perante ao que rege o funcionamento das pessoas quando estão institucionalizadas, quando estão em participação de grupo, né, o que rege as regras que constituem ali, elas têm que estar pautadas no exercício da igualdade. O direito é o direito igual a qualquer um que tenha atuação social. Então, ele concerne isso como fundamental, como compreender os direitos fundamentais do ser humano. E a esfera econômica, ele acredita que está o exercício da fraternidade. É o exercício de conceber uma atuação por meio da solidariedade, da partilha, da troca entre o que eu tenho a mais da satisfação da minha necessidade. Então, pensando nisso, a gente para e pensa um pouco nas escolas, enquanto organismo social, enquanto uma instituição de educação. Como é que é feita a educação moderna atualmente? Que estrutura é essa dessa educação moderna? A gente vê que a educação moderna hoje ainda tem muito dos princípios epistemológicos racionalistas, né, e mecanicistas. A gente vê algumas mudanças, mas ainda existem escolas
na sua grande maioria, pensando e exercendo a prática educativa dentro das instituições dessa forma, com uma fragmentação, um foco voltado muito mais para a aprendizagem cognitiva e conceitual, um ensino que caracterizou uma metodologia, às vezes, muito enquadrada em condicionamentos e controle de comportamento, né? E que priva o sujeito, né, desse contato com as metodologias mais participativas que desenvolvam habilidades, competências e a sua própria individualidade, conhecimento de si. Então, nesse contexto, a gente pensa, como eu vou fazer com que um sujeito, dentro de uma instituição, que é um organismo social, aprenda a exercer seu potencial humano nessas 3 esferas? Fica aí essa pergunta. Eu sempre me pergunto isso. Einstein propõe, né, uma estrutura de organismo social para as instituições escolares. Então, todas as escolas inspiradas na antroposofia, que tem como base a pedagogia Waldorf, pensam, ou pelo menos devem pensar, em exercer esse funcionamento por meio do organismo social, mas independente de ser ou não uma escola Waldorf, eu vou para uma visão mais micro, né? Pensando enquanto mãe, pensando enquanto psicóloga, pensando enquanto educadora. Eu acho que a sala de aula é um espaço fantástico para que a gente faça esse exercício do organismo social. Ali é um organismo social, é um micro-organismo social, onde o professor tem essa possibilidade de fazer acontecer essa atuação, né? Mas aí fica a pergunta, como fazer tudo isso acontecer? Como o professor pode, né, fazer com que esse exercício desses princípios aconteçam na sala de aula dele? E aí vamos iniciar pelo princípio da liberdade. O princípio da liberdade está na vida espiritual ou cultural e propõe uma educação para a liberdade. O que seria essa liberdade? Primeira pergunta, o que é a liberdade? Pensando pela visão antroposófica, a liberdade é entender que cada homem é um fim em si mesmo. Então, sendo cada homem um fim em si mesmo, ele tem o direito de se conhecer. Ele tem o direito de ser quem ele é, dentro de todas as suas idiosincrasias, todas as suas especificidades. Ele tem como ter essa possibilidade, no princípio educativo, de ser quem ele é, né? Então, dentro de uma sala de aula, muitas vezes a gente vê mecanismos de controle muito forte, de condicionamento, de padronização de comportamento, de padronização de conteúdo. E onde está esse sujeito? Como esse sujeito pode ser quem ele é, se não é dado a ele essa liberdade? E como é que o professor vai dar essa liberdade? Como é que o professor vai exercer uma educação dentro da possibilidade dessa diversidade de alunos que tem para ele, permitindo essa liberdade? Primeiro, acredito que seja ele mesmo podendo ser quem ele é. Então, o desempenho do professor, para mim, frente aos princípios, começa em ele poder exercer os próprios princípios. Então, ele precisa conseguir entender que ele é um ser humano com um fim em si mesmo, que ele pode e tem o direito de ser quem ele é. E fazer a sala de aula dele acontecer do jeito que ele acredita que as coisas devem acontecer. E aí é um desafio muito grande, porque a gente sabe de todas as cobranças que existem. Então, um desafio para o professor no exercício da liberdade, acredito que é um olhar para si, para conseguir olhar para o outro, um respeitar a si, para conseguir respeitar o outro, um descobrir em si
o que é mais peculiar e diferente dos outros, para poder identificar isso em cada um daqueles. E como fazer isso acontecer? Esse é o questionamento que eu vou deixar para a gente pensar e refletir. Porque se é pela liberdade que a educação acontece, é pela liberdade de pensar como fazer as coisas acontecer, que a gente pode exercitar já com a gente mesmo esse princípio. E aí a gente vai para o princípio seguinte, que é o princípio da igualdade. Pensando no princípio da igualdade, a gente vai pensar numa educação democrática. Mas não é educação democrática no sentido de que vota, a maioria vence e os outros simplesmente aceitam. É uma educação democrática no sentido de entender que todo convívio humano é regulamentado e, por ser regulamentado, precisa ser entendido, respeitado. Então, é entender que no momento em que eu me dou um direito, o direito que eu dou ao outro. Então, se eu tenho um direito enquanto ser humano, e o outro ser humano é também um ser humano igual a mim, ele tem o mesmo direito. Na hora que eu entendo isso, e que eu entendo que as regras funcionam para fazer regulamentar o nosso convívio, eu consigo entender melhor o que é essa democracia, de se ter o direito, de se dar o direito, e que o dar o direito é dado ao outro no mesmo momento. Então, isso é a democracia. O professor precisa deixar claro as regras de convívio ali, o que regulamenta as possibilidades, os direitos, os deveres, as sanções possíveis quando se desobedece os direitos. E fazer as crianças, adolescentes, entenderem que ao dar-se um direito, o direito que se dá a si mesmo é dado ao outro no mesmo momento, porque somos iguais, porque somos humanos. E aí a gente vai para o próximo princípio, né? Que fica essa reflexão, né? O próximo fala fraternidade. Sermos fraternos, sermos solidariedade. Educação para a solidariedade. Como vamos ser solidários? A solidariedade está na vida econômica, na esfera da vida econômica. Se está na esfera da vida econômica, a vida econômica, no sistema que nós vivemos, é o que supre as nossas necessidades, né? A gente produz e consome, e se produz para produzir e receber algo. Então, que a gente produza pensando em suprir as nossas necessidades, e que tudo que sobra pode ser distribuído, pode ser compartilhado. Isso é a solidariedade. Então, a produção dos bens que a gente tem, e aí eu digo os bens, do bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida. Então, produzir e satisfazer a necessidade da minha vida é fazer com que ela, quando ela está em abundância, ela possa ser compartilhada, né? Como fazer isso acontecer? Como trazer isso para a sala de aula? O papel do professor nisso é fazer as crianças entenderem que quando ele está satisfeito, qualquer coisa a mais que ele tenha, ele pode doar para quem peça. E aí vem um outro princípio na solidariedade. Não sou eu quem decido o que o outro precisa. Eu decido o que tem de sobra em mim, porque eu sou livre para perceber e me dar esses direitos. Mas eu tenho que respeitar o direito do outro de aceitar ou não o que eu tenho para receber. Perdão, o que eu tenho para dar. Então, a solidariedade ela é exercida pelo pedido. O outro pede, eu em abundância, né, em sobra, satisfiz a minha necessidade, tenho sobra e dou. Então, dentro da sala de aula, as crianças podem doar desde lanche compartilhado, material escolar, até sorriso, alegria, vitalidade, né, aconchego. A gente compartilha isso. Ser solidário é fazer esse exercício de eu estou satisfeito, eu estou bem,
eu estou com as minhas necessidades supridas. E este outro? Do que ele precisa, o que ele me pede, o que eu posso estar doando. Então é um exercício que, quando as crianças entendem, elas vão levar isso para o resto da vida, como valores humanos. Então são valores de solidariedade, valores de igualdade, democracia e valores de liberdade. Então, como fazer isso acontecer na sala de aula é um desafio diário, porque cada dia, com cada grupo de organismo social, os desafios vão ser diferentes. Então, para o professor, o princípio é de comprometimento com a autoeducação, com ele poder se comprometer em exercer com ele próprio, nas relações que ele estabelece, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Então, eu acredito que os professores que estão em formação, ou que vão pensar em uma educação inclusiva, que inclua, precisam incluir a eles próprios como participantes desse organismo social, olhando para esse organismo social como qualquer um que está ali é necessariamente igual por ser humano e diferente por ser individualidade em construção e em descoberta. E para isso nós podemos funcionar juntos em trocas constantes para que tudo funcione da melhor forma possível. Então acredito que a inclusão, a sociedade inclusiva é uma sociedade onde faz os sujeitos serem atores da sua própria vida. Que na hora que eu sou ator da minha vida e escrevo a minha vida dentro de quem eu sou, né, dos direitos que me pertencem e das minhas necessidades supridas, eu consigo reconhecer esse outro com essa mesma constituição. Seja esse outro quem ele seja. Né? Então, acho que incluir é primeiro incluir a si num processo de interação constante com o outro. E aí eu deixo aqui a minha pergunta inicial: como fazer tudo isso acontecer para fazer a sociedade que queremos acontecer? Grata por me ouvirem, espero que possa ter contribuído.